presbítero Pedrinho, com as palmas que o louvor lembra dessa. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória. Eu quero convidá-los desde já a abrir a Bíblia comigo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26. Capítulo 26, versículo 26. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26, versículo 26. Quem encontrou, diga amém. Amém. Assim diz o texto sagrado. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Jesus disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Pode sentar. Aleluia. Meus amados, se eu perguntar, eu tenho uma plena certeza de que você vai saber responder. Mas eu quero perguntar: quem é o pão? Quem é o pão? Eu não estou ouvindo. Quem é o pão? Mais uma vez, quem é o pão? Jesus é o pão. Nós não precisamos de nenhum esforço para conhecer que Jesus é o pão. Ele mesmo disse: eu sou o pão, e aquele que comer deste pão jamais terá fome. Jesus afirma com todas as suas palavras a afirmação de que ele alimenta, de que ele sacia a fome do faminto, apresentando à humanidade, apresentando aos israelitas, aos judeus e toda a sociedade formada pela criação divina, que ele é o pão que alimenta a alma, o espírito e, por que não dizer também, o próprio corpo do homem. Jesus alcança toda a estrutura da humanidade, toda a estrutura do homem, trazendo transformação, edificação, salvação, cura, libertação. Jesus sacia todas as necessidades que existem no homem. A verdade que nós podemos observar é que Jesus é de fato aquilo que o homem precisa. Agora, por que Jesus diz que ele é o pão? Porque aos olhos de Deus, o homem, ele tem a aparência, ele tem a simbologia de pão. Aos olhos da humanidade, de homem para homem, os homens são pães. O homem é como o pão. O homem é como o pão. E existem dois tipos de pães: o pão que possui o fermento e o pão que não possui o fermento. Os pães afermentados, eles são os pães que trazem
uma certa contaminação. Aos olhos de Deus, este pão afermentado, ele não pode ser consumido por um judeu ou por um israelita em dias de santidade, em dia de ceia, em dias de purificação, em dias de salvação. Por quê? Porque existe uma simbologia, e é incrível a forma pela qual Jesus se apresenta como um pão. O pão que Jesus se apresenta a ser é um pão sem fermento. O pão sem fermento. O que significa o pão com fermento e o pão sem fermento? O pão com fermento, ele representa o homem com pecado. O pão com fermento significa o homem com soberba. O pão com fermento, sim, significa o homem com orgulhos, com ego e com exaltação. Simplesmente, diante de Deus, esse fermento do homem vai trazer a linguagem de toda a corrupção, de todo o pecado, de toda a contaminação que o homem carrega sobre si. É o pão com fermento. Pão afermentado, aos olhos de Deus, pela tradição judaica, vai significar o homem cheio de coisas que o distancia de Deus, que o distancia do propósito do céu, que o distancia da vontade divina. E é incrível, o pão sem fermento fala do homem puro, fala do homem sem contaminação. O pão sem fermento fala do homem sem orgulho, o homem sem soberba, o homem sem ganância, o homem que está prontificado a viver o projeto de Deus. É Mateus capítulo 11, versículo 28, se não me falha a memória. Jesus vai dizer as seguintes palavras: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aprendei de mim, porque eu sou manso e eu sou humilde de coração. Jesus está dizendo: eu sou manso e eu sou humilde de coração. Jesus está dizendo: eu sou manso e eu sou humilde de coração. Jesus está dizendo: eu sou o pão que não tem fermento. Eu sou o pão que está pronto a viver o projeto de Deus. Eu sou o pão que veio alimentar os homens. Eu sou o pão que agrada o coração de Deus. Eu sou manso e eu sou humilde de coração. E seguindo a mim, ouvindo a minha voz, seguindo os meus passos, vocês encontrarão descanso para a sua alma. Aleluia! Descanso para a sua vida. Jesus é o pão que sacia a fome dos homens. O homem representa o pão. O pão sem fermento, ele tem um nome que é conhecido como matizá. Matizá é o pão sem fermento. Este pão sem fermento, ele tem duas linguagens, uma histórica e a outra é simbólica. A linguagem histórica do pão sem fermento foi descrita no livro do Êxodo, quando o povo de Israel recebe a mensagem de que deveria sair do Egito, porque o tempo da libertação chegou. E olha que incrível, a historicidade, a linguagem histórica de Matizá vem trazer o significado de que o povo saiu do Egito com pressa. O povo saiu do Egito na correria. O povo saiu do Egito com muita pressa. Esta pressa atrapalhou a cozinheira.
Eu quero explicar assim para você entender, porque no dia que Deus disse, saia do Egito, a cozinheira estava preparando o pão. Eu quero que você entenda, por isso eu vou falar assim. Ela estava preparando o pão, e ela queria com planos um pão com fermento, porque o pão com fermento, ele incha, ele infla. Na linguagem de muitos e na visão de muitos, o pão aperfeiçoado, o pão agradável, o pão que é aceitável, o pão que se espera, é o pão com fermento, aquele que incha, que fica mais fácil de degustar, fica mais fácil de morder, fica mais fácil de degustar, aquele pão com fermento. A cozinheira, a judia, estava preparando o seu pão, e ela precisava de uma forma, de um tempo, porque o pão com fermento, para ser afermentado naqueles dias, precisava de horas e precisava de dias, possivelmente, para ele alcançar a sua forma perfeita de pão afermentado. Se não tivesse as horas, se não tivesse o tempo apropriado para a formação do pão, esse pão não seria pão afermentado, seria um pão mais sólido, seria um pão mais difícil de degustar, seria um pão mais difícil de saborear. Mas a cozinheira está cozinhando e ela quer o pão afermentado, só que ela não esperava que enquanto ela estava trabalhando como escrava, Deus estava trabalhando para libertar os escravos da escravidão. Ela está cozinhando o pão ainda, e este pão está precisando de horas e de dias. Ela está trabalhando como escrava, ela está agindo como escrava, ela está vivendo como escrava, mas Deus já determinou a libertação da escrava. E eu quero profetizar na vida de alguns aqui agora. Você não imagina, mas o decreto da carta será liberado. O decreto da libertação está garantido. E mais cedo ou mais tarde, a voz de Deus vai te dar um direcionamento. Deus vai te dar um direcionamento. Deus vai te dar um direcionamento. E enquanto o direcionamento não chega, ela está cozinhando o pão, ela está preparando o pão. Acredita ela que vai dar tempo do pão a fermentar. Acredita ela que antes da mensagem ser liberada, o pão será concluído. Não imaginam, judeus, que a mensagem da libertação vai vir antes do pão a fermentar. A mensagem vai vir antes do pão a fermentar. Aí é interessante, amados, quando Deus disse, solta o meu povo, a cozinheira não tinha terminado de fazer o pão. O pão estava com a massa movimentada, mas não tinha fermentado ainda. Mas Deus já disse, sai do Egito, toma o caminho da minha direção, sai pela vereda que eu te mostrei. Deus já havia dado a ordenança. Pensa comigo aí a correria da cozinheira. Imagina comigo, ela dizendo, mas Senhor, eu não terminei do pão, eu não terminei de cozinhar o pão. E Deus está dizendo, deixa o pão sem fermento e segue o meu projeto. Deixa o pão sem fermento e segue a minha direção. Segue pelo caminho que eu vou te mostrar. Mas Senhor, o pão está sem fermento ainda. Lá vem Moisés, deixa
Você foi chamado para libertação, levanta a mão e adora o nome de Jesus. Escolhido de verdade, não fica pegado a prazeres passageiros. Escolhido de verdade, não fica abraçado em momentos passageiros. Escolhido de verdade, tem um alvo. E ele não está preocupado se não vai fermentar ou se não vai. Ele não está preocupado se a casa vai ficar para trás ou não. Ele não está preocupado se vai alcançar a obra ou não. O que o escolhido quer é sair do Egito, cortar as nuvens do céu, virar o machado, subir as nações celestiais, entrar pelas portas e ouvir o Rei dos Reis dizendo: fique bendito de meu Pai, e possuir por herança a terra que está preparada. Aleluia! Aleluia! Não deu tempo de fazer o pão fermentar. A linguagem histórica afirma uma pressa, uma correria. E esta história, essa linguagem histórica, tem uma mensagem escrita nela. E a mensagem descrita nessa pressa, que não deu tempo do pão crescer, não deu tempo do pão inflar, não deu tempo do pão ser preparado com o seu fermento, o pão fermentado, não deu para concluir a fermentação do seu pão. Esta linguagem dessa pressa fala da prontidão, preparo imediato. Como assim, pregador? É que tem gente dizendo que o pão precisa fermentar para viver o projeto de Deus. Tem gente dizendo que o pão precisa passar o tempo certo, as horas certas e os dias esperados para viver o projeto de Deus. E Deus está dizendo: não, ele já está preparado, sai do Egito, já está pronto, sai do Egito, já está preparado, vem viver meus sonhos, já está preparado, mergulha no meu projeto, já está preparado, te lança na minha chamada, já está preparado, viva os planos de Deus. Glória! Tem gente querendo teimar, e Deus está dizendo: para com isso. Tem gente querendo insistir, Deus está dizendo: deixa dessa tua insistência. Eu não sou como você, que precisa de horas, que precisa de tempo para fazer a tua vida estar preparada. Eu não sou como você diz, Deus. Eu não sou como você, que precisa do papel acadêmico, que precisa da fama, que precisa do nome para honrar alguém. Eu não preciso da tua cédula para honrar alguém. Eu não preciso do teu papel para honrar alguém. Eu não preciso do reconhecimento social para honrar alguém. Eu não preciso do papel político para honrar alguém. Mas tem alguém dizendo: Senhor, ainda é criança. Mas diz o Senhor: não importa se ainda é criança, não importa se o pão está sem fermento, o que importa é que a hora chegou. Eu já estou te chamando para uma grande obra. Eu já estou te chamando para uma grande obra. Aleluia! Glória! Não quero. Aleluia! Ai, que eu não quero só brincar. Se eu fosse contar quantas aulas eu já ganhei no período de tempo que eu prego o evangelho, eu não conseguiria contar. Se eu fosse contar quantas vidas eu já abracei no período de tempo em que eu prego o evangelho, eu não conseguiria contar. Se eu fosse contar quantas famílias alcançadas, quantos lares transformados, igrejas alcançadas, vidas transformadas, pelo período de tempo em que eu prego a palavra, eu não conseguiria contar. Hoje eu sou pregador que ouço pastores, que ouço pregadores, que
ouço levitas, eu escuto ministros que um dia me ouviram pregar. Se eu fosse contar quantas vidas alcançadas, eu não conseguiria contar. Testemunhos de pessoas que me pararam no meio do caminho dizendo: irmão Pedro, naquele dia que você pregou aquela palavra, a minha vida foi transformada. Se eu fosse contar, eu não conseguiria contar. Mas deixa, imagina só, se eu dissesse ao Senhor, eu só vou pregar depois de me formar ao bacharel em teologia. Eu só vou pregar depois de conseguir um papel acadêmico. Eu só vou pregar depois de ser conhecido e reconhecido socialmente, eclesiasticamente. Olha, dentro de 10 a mais de 10 anos de ministério, esta é a primeira vez que eu posso declarar-me como presbítero da igreja do Senhor. Desde lá pra cá, eu só me pregando, 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 pregando. Eu prego sem papel, eu prego sem honra, eu prego sem aplauso, e eu não estou preocupado com isso. O que eu quero ver é o pão da graça de Deus sendo compartilhado. E sabe por quê? Pega na mão de quem está do seu lado, me ajuda a pregar. Diga para ela, sabe por quê? Porque Deus disse que já é a hora. Diga, já é a hora. Faz o que Deus mandou, já é a hora. Obedece a tua chamada, já é a hora. Mergulha no projeto, porque já é a hora. Comece a conceder a tua vida, porque já é a hora. Ora mais, porque já é a hora. Jejua mais, já é a hora. Ouça mais. Disposto a abandonar a panela, disposto a abandonar a casa que construiu no Egito, disposto a sacrificar o que for preciso, disposto a passar pelo Calvário, disposto a perder o sangue, disposto a dar a própria vida. Deus só precisa de um homem disposto. Uma vez eu preguei aqui sobre 2 fases do ministério de Pedro, e eu falei da fase da necessidade do milagre.
em que Pedro andou pelas águas necessitando de um milagre. A segunda fase que eu preguei aqui, eu falei sobre o Pedro que ama, e ele ama, e porque ama, ele andou, na verdade ele nadou nas águas, ele mergulhou nas águas, porque tudo que ele queria era estar perto de Jesus, com milagre ou sem milagre. E agora eu vou falar da terceira fase do ministério de Pedro. A terceira fase do ministério de Pedro é a fase do sacrifício. O Pedro agora, na sua terceira fase, ele está disposto a sacrificar como o seu mestre sacrificou. Este Pedro agora está disposto a perder o sangue como o seu mestre perdeu. O Pedro agora, na terceira fase, ele está disposto a sofrer o que for preciso, passar o que for preciso, perder o que for preciso, chorar o que for preciso, angustiar-se o que for preciso, ser humilhado o que for preciso, para viver o projeto do Pai, assim como o seu mestre viveu. O Pedro da terceira fase é um Pedro disposto a perder e a sacrificar tudo o que for preciso. E eu vou te falar a verdade, todas as vezes, escuta essa pérola e guarda no teu coração, escuta para nunca esquecer. Isso aqui é só para escolhido e para quem tem chamada. Está vendo os pregadores de hoje? Esse Pedro, a sombra dele levanta paralítico. Sabe por quê? Que Pedro agora está disposto a sacrificar, porque ele sabe que quanto mais o homem sacrifica, mais Deus derrama sobre a vida dele. Quanto mais o homem entrega, mais o céu se abre sobre a vida dele. Você não está entendendo ainda o segredo da tua disposição. Desperta em Deus a capacidade de entregar, de entregar, de entregar. É por isso que nós devemos pregar, pregar e pregar. Não tenha medo de perder, não tenha medo de sacrificar, porque quanto mais sacrifício recebe, mais graça. Quanto mais sacrifício, mais unção. Quanto mais sacrifício, mais autoridade. Quanto mais sacrifício, mais milagre. Pegaram Pedro, prepararam Pedro. Ele está agora morrendo. Qualquer outro diria: já vou morrer mesmo, então não tem nada a ver com nada. Mas Pedro, ele vai morrer. E quando foi preparado para ser sacrificado como o seu mestre, ele disse: eu não sou digno, eu não sou digno, eu não sou digno, me bota de cabeça para baixo. O meu rei, o meu Senhor foi crucificado de cabeça para cima. Eu não sou digno de ser crucificado como ele foi, mas eu vou derramar a última gota de sangue. Eu vou me sacrificar até o fim. Me coloca de cabeça para baixo e me crucifica. Esse é o Pedro da terceira fase, que quanto mais doa, mais recebe. Quanto mais sacrifica, mais ele recebe. É o pão da pressa, é o pão feito na pressa, porque se ele está pronto, quem vai decidir não é você. Se ele está preparado, quem vai decidir não sou eu. Se ele está pronto, não sou eu e você quem sabe. Se está preparado, quem vai dizer é Deus.
você está no fio, se você está amolado, se você está pronto, se você está preparado, não é você que decide. Mas se Deus te der a oportunidade, se Ele abrir a porta, se Ele disser sai do Egito, não perca tempo. Levantou, Edina, Edene mandou levar sobre ela. Amandai, Kedushi, Amanda, Andula, Kederi nobre, Fanda, Yakadu, Alude, que anda sobre Tamanai. Se ele disser, a porta já se abriu, mas o menino está descendo ainda sobre o menino de Deus. Eu ainda não estou pronto, Jeová. O pão ainda não está fermentado. O papel ainda não caiu na minha vez. Mas o Senhor mandou dizer eu que abri é para entrar. Eu já disse vai porque não foi ainda. Eu já dei a ordem porque eu ainda não cumpri. Diz o Senhor, sai da terra que eu já disse e vai pela direção que eu já te mostrei. Segue a minha vontade, segue os meus sonhos, segue os meus planos, vive o que eu guardei pra tua vida. Mas Senhor, tem pessoas que não vão aceitar. O que importa é se com elas, se foi eu que já determinei, entra pela porta que eu já abri. Tem mais alguém sentindo o que eu estou sentindo aqui? Ou é apenas eu? Tem mais alguém sentindo o que eu estou sentindo? Ou é apenas eu? Só quem está sentindo o que eu estou sentindo, eu convido a adorar a Ele nesse momento. Levando canderia, bacando quebra sobre canais. Quando que anda, que mandou levação. Quando o sacrifício está perfeito, quando o sacrifício está pronto, quando o preparo do sacrifício está pleno e o sacrifício está dentro dos padrões da lei, Deus o recebe. E quando Deus o recebe,
Matizá também é conhecido como o pão da aflição. Por que o pão sem fermento é conhecido como o pão da aflição? Porque no período da escravidão, o povo sofria, o povo padecia, o povo era humilhado, o povo passava por angústias, por perdas, por humilhações horríveis. O povo estava escravo e de repente agora o povo está livre, porque no de repente de Deus disse: sejam livres, e eles foram livres. Diz a Bíblia: com mão forte, com braço forte, Deus os libertou e eles foram livres da escravidão. E agora o povo está em Canaã, e em Canaã, nesta terra, tem leite e tem mel. Na terra de Canaã tem uvas grandiosas, gigantescas. Na terra de Canaã tem fartura. Na terra de Canaã, escravo é empresário. Na terra de Canaã, quem sofria na escravidão foi levantado para ser pleno, escolhido, separado, viver o melhor, o maior de Deus. Na terra de Canaã, as coisas são direcionadas por Deus, são abençoadas por Deus, da raiz à ponta da folha lá em cima, está tudo abençoado. E agora Deus está dizendo: come o pão sem fermento. E sabe como é comer o pão sem fermento? Comer o pão sem fermento é comer um pão sofrido, é comer um pão duro, é comer um pão difícil de mastigar. Comer um pão sem fermento é comer um pão do pobre, do humilde. O pão sem fermento é o pão que o pobre come. E agora em Canaã está todo mundo rico, está todo mundo abençoado, e na prosperidade que você está, Deus disse: come o pão sem fermento agora. E aí o povo começa a mastigar, e mastigar, e aí a voz do Senhor começa a dizer: tu lembra como era lá no Egito? Tu lembra como era na escravidão? Então não humilha o teu próximo, baixa o teu nariz, desenflarece teu peito, arranca essa soberba da tua vida. Está muito exaltado para o meu saber. Baixa a tua bola, porque de onde eu te tirei é o mesmo chão de onde eu posso arrancar muitos outros. Assim como eu transformei a tua vida, eu posso transformar a vida de muitos outros também. Porque tem gente que é assim. Eu vou pregar igual o bispo agora. Tem gente que é assim. Quando entra na terra de Canaã, sai do Egito, da escravidão, bota o piso na terra de Canaã, se acha melhor do que todo mundo. Se acha melhor, se acha mais capaz. É o que dá o glória a Deus mais alto, né? Tu é o mais pentecostalzinho. É só tu que profetiza, é só tu que prega. Antigamente tu não tinha nada, era seco, a lata velha jogada no chão. E hoje, porque hoje tu tem, tu faz, tu vai, tu volta, tu se acha melhor do que alguém. Deixa-me te avisar, Deus derrama a graça dele, não é apenas sobre um. Quando ele derrama sobre todos. Ele derrama sobre todos. Ele derrama sobre todos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. E o Espírito Santo desceu em uma forma de um vento impetuoso. Começou com 500 crentes, foi diminuindo, ficou apenas 120 crentes. Estavam todos esperando a descida do Espírito Santo, dia de Pentecostes. E sabe o que é interessante? É que quando o Espírito
Isabel também. Vai ser a Madalena também. Vai ser todo mundo cheio. E todos foram cheios do Espírito Santo. E foram vistas línguas repartidas como que de fogo no meio de todos eles. Porque não foi apenas um, não foi apenas dois, foi sobre todos eles. Você está pensando que apenas alguns podem viver a plenitude, o melhor e o maior de Deus? Se engana você. Deixe-me te contar a verdade, a mais pura verdade. Eu estou pregando aqui hoje, mas agora há pouco tempo eu estava aí ouvindo, eu estava aí recebendo. Deixa eu te contar, há alguns anos atrás, eu não estava nos púlpitos, eu não estava nos altares, eu estava perdido lá fora, eu estava abandonado lá fora, eu estava angustiado lá fora. Há alguns anos atrás, eu não estava aqui, e hoje eu estou aqui. Você está me ouvindo pregar. O que isso quer dizer, irmão Pedro? Isso quer dizer que da mesma forma que eu ouvi lá atrás, e hoje estou pregando, Deus vai levantar alguns aqui para pregar também. E eu não sei quem você é, qual o nome da tua família, eu não sei qual a tua origem, eu não sei qual a tua capacidade, se tu é o mais pobre, mais humilde, mais esquecido, o maior pecador da terra. Eu só sei de uma coisa: o Senhor decidiu derramar a graça dele sobre a tua vida também. Se eu fosse você, eu aproveitava essa graça que está sendo derramada, a graça que está sendo derramada, porque ele não derramou apenas sobre um, ele derramou sobre todos. Receba a graça dele agora, receba a presença dele agora, seja cheio da graça dele. Diga comigo, o irmão Pedro falou apenas do pão. O vinho vai ficar para outro dia. Diga mais, para concluir a mensagem. O vinho representa o sangue. O sangue foi derramado como sacrifício. E como sacrifício, o Pai recebe. Aproveita o sacrifício do sangue. Aproveita o sacrifício do sangue. Porque ele disse: este é o meu corpo, que é entregue por vós. Beba do meu sangue. Este sangue é o cálice da nova aliança. Aproveita o sacrifício do sangue e viva o melhor de Deus para a tua vida. Eu vou terminar a palavra hoje aqui agora. Eu vou terminar profetizando em nome de Jesus. Você está vivendo e vai viver ainda muito mais de tudo que o corpo e o sangue tem para fazer na tua vida, na tua casa e na tua família. Eu profetizo o poder do sangue e o poder do pão, o poder do corpo e o poder do sangue vai transformar a tua história, vai mudar radicalmente a tua vida. E você
Jesus e me sentava todo dia para ver o período pregado. Lá na boca atrás. Glória a Deus. Olha aí, glória a Jesus. Rapaz, eu vou pregar e vai se machucar. E hoje eu sou o pastor dele. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Bem, vamos cear. Antes da gente cear, tem alguém que quer se reconciliar com Jesus, entregar a vida para Cristo? Tem alguém no nosso meio? Não tem? Louvado seja Deus. Cadê Israel? Esposa, Diácono Marcos, esposa. Glórias a Deus. Fique de pé, aleluia. Estenda as mãos para cá, para ver. Pode lavar as mãos. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Glória. Aleluia. Estenda suas mãos para Ele. Aleluia, Jesus. Deus, Aleluia. a tua palavra foi ministrada, Senhor, sobre o pão e sobre o sangue. Eu sei que já foi, Senhor, orado, consagrado, mas nós oramos mais uma vez e apresentamos, meu Deus, esse pão que representa a tua carne, esse suco, meu Deus, de uva que representa o teu sangue. O sacrifício, meu Deus, que foi feito, Senhor, é uma vez mais lembrado, Senhor, nesta igreja, meu Deus, do segundo domingo, Senhor. Nós consagramos uma vez mais, quando nós tomarmos, Senhor amado, Senhor e querido, que alguns sejam curados, renovados e até batizados pelo Espírito Santo de Deus. Pois é assim, meu Deus, que nós te pedimos. Toma os teus filhos, ó Pai, que vão nos servir, Senhor, como a palavra manda e ordena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Podem sentar em nome do Senhor. Aleluia. Pegue seu caso, não abra, amém? Vamos esperar uns pelos outros. Sei que não mereço o teu trato, sei que não mereço o teu socorro, mas me sinto fraco e impotente, sou pequeno, sou carente, e sem ti eu sei que morro. Eu não posso cantar
mesmo assim me põe nos braços e me aceita como eu sou. Mas eu te amo, mesmo fraquinho, e não te deixo, porque preciso do teu carinho. Fica comigo, Senhor Jesus. Sou pequeno, sou fraquinho, mas não saio do caminho e nem deixo a minha cruz. Aleluia, corpo de Cristo, Senhor Cristo, glórias a Deus. Faltou alguém? Faltou não? Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Corpo de Cristo, Senhor Cristo. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Amém? Amém ou não amém? Em comunhão com o seu matrimônio, troca o seu cálice com o seu cônjuge, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A próxima da série é isso. Oh, glória a Deus. Amém? Você que não é casado, casa, pode iniciar. Glória a Jesus. Quem não é batizado nas águas, levanta a mão para me ver. 1, 2, 3, só 3. Todo mundo é o resto. 4. Aleluia. Próximo vez nós temos batismo. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor, porque também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que ele foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, ele partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Poder participar do corpo de Cristo, em nome do Senhor. Jesus me dará Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Poder participar do sangue de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia.
Amém. Senta aí um minuto em nome de Jesus. Aleluia. Pega a tua oferta, teu dízimo, os obreiros vão passar e se pega no envelope, coloca a tua oferta, teu dízimo. Em nome do Senhor, vai passar. Olha Jesus. Aleluia. Santa Deus. Canta aqui. Bota lá aí. Ficou melhor, né? Amém? Pega o envelope, coloca a tua oferta e diz: abençoe, irmão, essa obra no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não aguento mais. Pega a tua oferta. Está chovendo, né? Ah? Tá não. Se estiver chovendo, não vou nada. Está chovendo para lá. Levante a tua oferta na tua mão direita, teu dízimo. Abençoe essa obra, em nome do Senhor Jesus. Deus sabe. Deus abençoe o dízimo das ofertas da tua casa. Multiplica, Pai, 100 vezes mais aqueles que vão ofertar, dizimar, para a ampliação, o crescimento, meu Pai, desta obra. Pois é assim, Deus, que eu te peço e eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Ficou pra trás.
Você compra essa estufa aí, é onde o Carlos e a irmã Aline que estão fazendo uma obra missionária lá na casa dos idosos. E essas estufas que são vendidas é para ajudar na casa dos idosos. Então você compra lá em nome do Senhor Jesus. Amém ou não amém? E leve para casa para comer amanhã depois do almoço. Eu ia dizer, se você não, mas dê com o bispo, mas não dê não. O bispo me mandou-se ontem. Passei o dia todo hoje, olhar assim de perto, é desse jeito que é, de Jesus. Não vi nem para a consagração de manhã, porque eu não aguentei. Tanta dor de cabeça e tudo rodando, tudo embaçado, só Jesus. Eu comi um bolo doce. Eu fiz um bolo e amanhã o bispo vai fazer, eu acho que é 50 exames de sangue. Você que está precisando inventar é isso, Jesus, tem que misericórdia. Amém ou amém? Então você vai contar tudo, levar para comer em casa. Você não vai me dar não, não, Jesus, porque você me deu como? Ananda como, meu Deus, pode também. Maravilhoso Deus, eterno e poderoso Pai. Nós queremos louvar, agradecer e agradecer o teu nome por este tudo maravilhoso. Nos acompanha aos nossos lares, nos expõe debaixo das tuas asas, nos cobre, nos livra, nos guarda, nos protege. Nos dê, meu Deus, uma semana abençoada, uma semana próspera, de muita saúde, de muita provisão, de muita providência. Uma semana, meu Deus, abundante, Pai, na tua presença. E uma semana, meu Deus amado, frutífera, meu Pai. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, que crê nisso, diga. Fica a mão direita para frente, coloca a esquerda no coração, com o amor de Deus, nosso Pai. A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito, sejam com todos hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus. Levante a mão, diga!